Olá, bem-vindo à segunda aula do seu módulo PCP. Nesta videoaula nós vamos trabalhar e aprender como gerar um PCP e também as suas ordens de produção. Clique em PCP, vai em cadastrar, clique em novo e gravar. Bom, aqui nós geramos o próximo número do PCP, número 58. Logo abaixo você vai visualizar os pedidos que encontram-se aprovados no setor comercial, o qual o setor de produção terá que atender. Então o setor de produção virá aqui e vai selecionar o pedido, ou mais de um pedido que ele irá atender nesse PCP. Então, por exemplo, eu vou pegar esse pedido do Policlínica e vou selecionar o segundo pedido do Policlínica. Está lá, os dois pedidos desse mesmo cliente. Uma vez que eu coloquei ele aqui, ele já sai da parte de baixo dos pedidos em aberto e já colocou para a parte de cima que me indica que serão os pedidos que vão ser atendidos nesse PCP. Bom, uma vez que eu coloquei esses pedidos aqui, eu também posso retirá-los, tá? Então, por exemplo, se eu coloquei esses dois aqui, mas eu quero tirar um, por exemplo, vou pegar o 1193, ó. Peguei o 1193 da Premier Residência Hospital Limitada. Eu posso tirar os relatórios e de repente chegar à conclusão que eu não vou ter o material disponível para fabricar. Então eu posso vir aqui, clico duas vezes, ele retirou esse pedido do meu PCP. Bom, vou atender esses dois pedidos. O que esse módulo aqui disponibiliza para a gerência da produção? Primeiramente, ele disponibiliza esses relatórios aqui. Vamos clicar aqui em imprimir produtos. Ele vai apresentar para mim aqui todos os produtos que eu vou precisar para produzir, né, os itens vendidos naquele PCP. Então, ó, parafuso francês, vou precisar de 2, cabo para manivela sem fio, vou precisar de 90, e aqui ele lista todos os itens que eu vou precisar. E por último lá ele me dá os produtos finais. Ele vai me listando. Nesse relatório, você notou que ele tem lá a quantidade em estoque em branco, porque algumas empresas elas não têm o seu controle de estoque muito bem ajustadas em determinado momento. Então ela pode tirar aquele relatório, verificar manualmente a quantidade em estoque que ela tem, e aqui nessa coluna nós temos a demanda, ó, o quanto que eu vou precisar desse rolamento. Vou precisar desse rolamento GPZ 51102, vou precisar de 3. Então ele pode vir lá no estoque se tem, se não tiver, ele já coloca, anota manualmente aqui a quantidade para comprar. Tá? Então esse primeiro relatório dessa posição, no caso da empresa naquele momento não ter certeza ou não ter a segurança que o seu estoque está bem ajustado no sistema. Tá? Esse relatório material total, ele dá a mesma informação, só que em uma posição diferenciada. O que ele faz? Na primeira parte aqui, aqueles dois pedidos, o que eu vou ter que fabricar para atender aqueles dois pedidos? Então ele vai me dar aqui em primeira mão as quantidades dos produtos acabados. Então eu vou precisar de 7 colchões para cama manual e elétrica padrão, 4 poltronas reclinável manual, 4 grades dupla, 4 cabeceiras, né, aqui 3 cabeceiras e peseiras em PVC, e assim por diante. Ó. Vou precisar de 4 camas flower manual com 3 manivelas, né, e 3 camas flower eletrônica com controle remoto. Então eu já consigo visualizar quais são os produtos acabados que eu vou precisar. Então eu simplesmente vou informar ali
esse relatório já me informa ali as quantidades necessárias de produto acabado. Então é sobre esses produtos aqui que são gerados as ordens de produção desse PCP. Quando eu confirmar esse PCP, ele vai perguntar: gera ordem de produção automática? Sim, aí ele vai gerar uma ordem de produção para cada item desse aqui. Logo abaixo, o que nós temos? Nós temos aí a relação de matéria-prima e componentes que eu vou precisar. Ó. Anel elástico, vou precisar de 168. Qual é a quantidade disponível no meu estoque? Está zerado. Então, quantidade faltante é a própria quantidade necessária. E assim por diante, ele vem listando cada componente, cada matéria-prima que eu vou precisar. Aqui você pode ir rolando a página. Ó. Então ele vai, ó, parafuso sextavado, 3/8, papapá, perfil PVC, ponteira, e aí ele lista. Então, em mãos dessa lista de material necessária e com a posição do teu estoque certo, você já sabe o que realmente se tem no teu estoque ou não, o que, né, o gerente de produção já sabe o que vai solicitar para compra. Ok? Então, esse é o relatório de material total. Esse previsão de materiais também é um relatório num outro layout, né? Só que separando-os por níveis. O que é o nível 1? É o próprio produto acabado. Ó, o que eu vou precisar, tá vendo? Aí ele me traz lá, colchão 7, quantidade utilizada 7, disponível no estoque, não tem, está negativo. Ó. Mas as matérias-primas agora já começam no nível 2. O que vem a ser o nível 2? O nível 1 é o próprio produto acabado. O nível 2 seria subconjuntos, né, ou subcomposições. Então, se na tua estrutura do produto, quando você cadastrou lá a composição dele, você vai lá cadastrar lá cama flower manual. Então, ela é o produto acabado. Aí tem a sua composição. Se você colocar na sua composição os subconjuntos, então no nível 2 vai aparecer os subconjuntos. Aí os subconjuntos têm sua composição, que daí nós chamamos de nível 3, que daí é propriamente dito, né, a matéria-prima mais básica, né, ou os componentes mais básicos que você venha precisar. Então, tudo vai da forma que você construir a sua composição. Nesse caso aqui, praticamente eles não colocaram os subconjuntos no nível 2. Eles já foram colocando os próprios componentes, parafuso, porca, barra de metal e assim por diante. Mas entendendo que no nível 2 eu posso pôr os subconjuntos e dentro dos subconjuntos eu ter as matérias-primas, que daí eu vou chamar de nível 3. Então note aqui essa posição de parafuso sextavado 1/4, ó, código 112, ó, eu vou quantidade que eu tenho no meu estoque lá, eu vou precisar de 12, tá? Então, eles, ó, qual é a quantidade disponível no meu estoque? 68 peças, então eu não vou precisar repor. Então, tá aqui o relatório também de posição desses estoques, tá? Então, aqui, ó, quantidade que eu vou precisar, ó, tá aqui, tá zerado porque e até cortou um pouquinho aqui com o PDF, mas está zero ali, a informação é zero. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 56, vou precisar de 168, então a minha posição de estoque é 136 negativo, então eu vou precisar comprar 168 peças, tá? Então aqui é sempre a quantidade que eu tenho da peça, a quantidade que eu vou usar, né, e a quantidade disponível que eu tenho no meu estoque. Então, com essa previsão aqui, ó, com essas informações desses relatórios, o gerente do setor de produção pode tomar a decisão se ele vai produzir esses produtos ou não.
Se ele achar que ele não tem aquelas quantidades, que nem eu falei, ele pode retirar um pedido desse aqui e novamente vir aqui e ver agora como que vai ficar a situação. Ó, então agora diminuiu. Ó, Cama Flower eletrônica vai ter que fazer 3, Cama Flower manual 4. Diminuiu a necessidade dos itens. E daí ele pode já determinar a necessidade de produção. Então ele pode ir colocando, inserindo um pedido, ou de repente pensar, não, eu não vou atender a Policlin, eu vou atender a Santa Casa nesse PCP. Tudo bem, ele vai pôr a Santa Casa e vem novamente fazendo as previsões. Ó, não tem nenhum pedido postado lá. Vamos pegar esse outro aqui, Sociedade Beneficente. Então ele pode ir trabalhando aqui, ó. No caso aqui ele vai ter que fazer 20 poltronas recicláveis manual e sofá-cama 6. Daí tá lá a lista do material necessário. Ó. Se ele quiser tirar a previsão de materiais, também tá lá. Então nível 1, os produtos acabados. Nível 2, as subcomposições, ou se ele não trabalhar com a subcomposição, ele pode colocar diretamente os componentes ou as matérias-primas que ele vai usar. Tá? Então aqui, ó, 64. Ó, vai me trazer as informações que eu preciso e o gerente de produção vai tomar a decisão. Tomou a decisão que vai produzir isso aqui, grava. Se ele quiser imprimir uma cópia dos pedidos eu quero imprimir uma cópia desses pedidos que estão aqui, né? Então vamos visualizar aqui apenas no PDF Creator como que ele imprimiria isso aqui, ó. Tá lá, ó. Ele vai imprimir uma cópia dos pedidos, tá? Do pedido ou dos pedidos desse PCP, caso o setor de produção precise. Só que note que ele não consta valor, só consta os itens ali que ele vai ter que produzir, ó. Tá? Caso ele queira ter uma cópia desses pedidos impressa no próprio setor de produção. Definiu que vai produzir esse pedido aqui, ó, né? Ele vem aqui, ó, gera ordens de produção do PCP. Aí PCP número 58, sim, executar. Confirma a geração das ordens de produção do PCP 58, sim. Ó. Então, ele me diz aqui, ó, geração automática do PCP número 58, data e hora, e os produtos que ele gerou as ordens. Então, ele gerou 4 ordens de produção, sendo a 8781 vai ser da poltrona reciclável manual. A 8782, tá? Aqui, ó, da BR roscada 38 número papapá. É um subconjunto, tá vendo? É uma subcomposição. Então, para atender a produção de cima, eu tenho que ter concluída a produção dessa subcomposição do item. Daí sofá-cama, ó, vou produzir 6, gerou a ordem de produção 87 e 83. Mas para que seja produzido esse sofá-cama, ele precisa produzir essa subcomposição 2520, que é o TRD 25 por 40, papapá, tá lá, que foi gerado a ordem número 87 84. Então, só para lembrar, vamos anotar aqui 87 81 a 87 84, o número da ordem de produção. 87 81 a 87 84. Ok? Então ele gerou aquelas ordens de produção, me deu um relatório no vídeo e está aqui. Se eu quiser visualizar a ordem, ó, eu dou 2 cliques aqui, ó, ele já vai abrir a ordem de produção. Então ele diz assim, ó, ordem 8781, ok?
do produto NT 2005, quantidade 20 peças. E aqui ele já está trazendo todos os componentes que eu vou precisar para produzir aquela poltrona, tá? Então eu posso visualizar a minha ordem, tá lá, ordem de produção número tal, poltrona tal, quantidade, e me lista aqui os itens, ó, que eu vou precisar. Ó, daí aqui são campos específicos de anotação. Está impressa a minha ordem de produção desse item, ok? Aqui, procedimentos para a ordem. O gerente de produção pode fazer uma sequência desse procedimento. Por exemplo, o primeiro, ele pode pôr assim: cortar tubos e chapas, sei lá, vai adicionar. É o primeiro procedimento. Segundo procedimento, furação. Tá? Terceiro, fixar subconjuntos. E assim sucessivamente ele vai colocando aqui os procedimentos para essa ordem de produção, tá? Então pode ver que ele gerou, né? Aqui seria a composição da ordem, que é o que nós estamos vendo aqui, tá? Seria uma impressão dessa própria composição ou a visualização dela, tá? E aqui, que eu falei, eu posso imprimir essa ordem e passar para o setor produtivo lá. Esse layout aqui, ele é customizável a cada empresa, tá? Esse aqui é um layout padrão, mas caso a empresa precise que seja feito aqui, impresso os procedimentos, enfim, ele pode mudar esse layout. Então, vamos sair dessa ordem, ele vai voltar para cá, ó. Ah, eu quero visualizar a ordem de produção do Sub 2005. Então, clico lá, ele vai me mostrar, ok? Esse desenho é essa composição desse subconjunto, ó. Subcomposição NT 2005. Tudo que vai nela, e também posso visualizar a ordem de produção, ok? Ó. Aqui ele separa a composição do produto, tá vendo? Ó? Do subgrupo maciços, só os itens maciços. Do subgrupo tubos, ó, imprimir uma ordem de produção para aquela subcomposição só do subgrupo dos itens tubos. E aqui a terceira só do subgrupo 10 lá. Então ele traz o subgrupo 1, que é as chapas, do 2, que é maciços, 3, que é os tubos, e o 10, que ele não só está lá como descrição, subgrupo 10, porca sextavada, ó, e consolim dobrado. Então aqui, para aquela ordem, para a fabricação da subcomposição NT 2005, pode ver que ele gerou 4 ordens de produção específica, ok? Então aqui também eu posso colocar os procedimentos para essa ordem e sair, e aqui sucessivamente. Então veja que essas foram as ordens de produção gerada para aquele PCP. Uma vez gerado essas ordens, a produção vai acontecendo normalmente no seu processo, tá? E eu posso acompanhar este processo vindo diretamente em produção. Se eu quiser vir em produção, ó, eu tenho cancelamento de uma ordem de produção, eu posso cadastrar uma ordem de produção complementar, e aqui eu vou imprimir as etiquetas que vão acompanhar os produtos, seja as embalagens ou seja as próprias impressões que vão em cada produto, tá? Então vamos vir aqui em cadastrar, ó.
eu posso pesquisar as ordens de produção, ou pelo número dela, ou pela descrição de um produto. Então eu vou pegar a ordem de produção aqui, a 8781, por exemplo. 8781. Produções em abertos ou produção baixada? Produção em aberto. Eu vou carregar, me listou lá a ordem de produção que eu quero. Dou 2 cliques, também posso consultar a produção desse produto aqui, ó, da poltrona, tá? Então aqui eu posso trabalhar igual eu estava vendo lá, visualizar, ver os procedimentos, enfim. Então eu tenho acesso à minha ordem de produção depois gerada pelo PCP, eu posso vir aqui e posso ter acesso a ela diretamente aqui. Então eu posso pesquisar ordens tanto pelo número da ordem como pela descrição do produto, por exemplo assim, Cama Flower. Vamos supor que eu quero ver desse produto aqui, ó. Tá lá, escolhi. Vamos imaginar que esta ordem aqui, ó, ela foi concluída e eu queira baixar esta ordem de produção. Vem aqui, ó. Estou com a ordem na tela e eu posso vir aqui baixar a ordem. Ele vai colocar qual foi a data de fabricação. Ah, foi dia 5/6/2014. Qual que é a validade que eu vou dar para esse produto? Eu vou determinar, mas se o produto não tiver validade, não coloco nada. Eu vou colocar dia 5/6/2017, por exemplo. Posso colocar qual foi o custo dessa produção, se nos componentes desses produtos todos já estiverem o custo cadastrado, ele mesmo vai trazer o custo automaticamente aqui para mim. E eu vou colocar aqui em qual setor que esta ordem de produção foi finalizada. Então tá lá na montagem. Então data da baixa e a quantidade produzida. Então estava lá na ordem 16, ó, 16 peças. Eu posso ter fabricado menos. Eu posso colocar aqui que ficou pronta 15. Então ele vai me manter o saldo em uma outra ordem. Se eu fabriquei só 12, ele vai perguntar, gera uma ordem do saldo ou você vai indicar como perda de produção? Então, no caso aqui eu vou fabricar as 16 e vou baixar. Confirma a ordem de produção. Nesse momento, o que ele vai fazer? Ele automaticamente agora ele vai baixar os componentes do meu controle de estoque referente aos itens dessa ordem de produção e vai lançar os produtos acabados no meu estoque final. Então ele vai baixar os componentes e vai lançar o estoque dos produtos acabados, no caso lá os produtos principais desta ordem aqui. Então esse é o procedimento que ele faz na baixa. Então ele está processando ainda aqui. Esperar ele liberar o procedimento. Uma vez a ordem confirmada, ela vem para cá. E eu posso já buscar outra ordem e confirmar. Então você viu que eu gerei as ordens de produção pelo PCP, mas posso aqui vir manipular a ordem, alterar, consultar e até mesmo baixar a ordem. Lembrando que quando eu baixo a ordem, ele vai baixar os componentes do meu estoque, aqueles componentes a qual quando eu gerei a ordem, ele me bloqueia, me reserva a quantidade em estoque. Quando eu baixo, ele vai lá, desbloqueia. Quando eu baixo a ordem, ele desbloqueia as quantidades do meu estoque e baixa definitivamente essas quantidades, gerando então daí o meu estoque positivo dos produtos acabados. Vamos voltar para cá, produção. Aqui eu posso cancelar uma ordem de produção, tá? Lembrando que se você criou um PCP, você gerou um PCP, no momento que você gerou o PCP, aquele pedido não pode ser mais alterado.
Se você for tentar alterar o pedido, ele vai dizer que não é permitido. Por quê? Porque você já gerou um PCP que já gerou, por sua vez, as suas ordens de produção. Para poder cancelar um pedido, mexer nesse pedido, você terá que cancelar as ordens de produção. Aí, uma vez cancelando as ordens de produção, ele libera você mexer no PCP. Aí você vai remover os pedidos desse PCP, vai excluir aquele PCP, daí sim ele libera para que você possa fazer algum ajuste no teu pedido. Senão, ele não vai permitir. Porque ele entende que você já criou ordens de produção, essas ordens de produção estão no chão de fábrica, então ele não permite você alterar o pedido, que qualquer alteração nesse pedido impacta diretamente nas ordens de produção que já estão na sua linha sendo produzidos. Tá? Então, caso você queira lá alterar um PCP ou alterar um pedido, ele não vai deixar enquanto você não excluir as devidas ordens de produção. Impressão de etiqueta Argox e impressão de etiquetas no modelo A4. Para que serve essas duas impressões? Vamos clicar aqui, tá? E vamos colocar um pedido de venda. Vamos pegar aqui o pedido 892. Não, 892. Vou mandar carregar. Nesse pedido 892, ele vai me listar os itens que eu tenho dentro dele, tá? E daí eu posso marcar o item que eu quero e vou imprimir a etiqueta. Essa etiqueta, deixa eu no PDF Creator simular aqui uma impressão. Ó, ele vai imprimir essa etiqueta. Ó. A logo da empresa, daí vai lá, produto NT 910, número de série que foi gerado, suporte para soro inox, número de cadastro na própria Anvisa. Tá aqui o seu padrãozinho de etiqueta para ir no produto, tá? Aí aqui você tem algumas configurações de se o produto é mecânico ou elétrico. Se é elétrico, ele pede a voltagem, se é bivolt, se é 110 ou 220. Se você imprimir, ele vai sair nesse formato aqui a etiqueta, inclusive com a indicando aqui a voltagem, se é 110 ou 220 ou se é bivolt. Tá vendo lá? Ó, sai lá bivolt, frequência tal, certinho a etiqueta. Temos outro tipo de etiqueta aqui na produção, que é aqui eu já vou pegar pela própria ordem de produção. Então eu posso vir aqui buscar a ordem que eu quero, ou pela descrição do produto, cama. Ó, ele veio, eu peguei o número da ordem, peguei o produto que aquela ordem está, que está contida naquela ordem, ele já me traz a foto, a imagem do produto aqui. Eu quero daí visualizar a etiqueta. Ó, aqui ele vai fazer a etiqueta para a embalagem do produto. Isso aqui vai para o lado de fora da embalagem que contém o produto lá, que vai pela transportadora. Então vamos ampliar um pouquinho mais aqui. Ó, vai lá esse lado para cima, o número de caixas que podem ser empilhadas, aqui a foto do produto, as condições de armazenamento e transporte, ó, o número de série, o responsável técnico. Então essa etiqueta aqui vai para a embalagem do produto. Ó, ele imprime 4 etiquetas numa folha do tamanho A4. Ok? Então eu posso pesquisar por ordem de produto, ordem de produção, ou posso pesquisar por pedido. Ok? Então aqui eu posso limpar e já vou sair ali do... Então tá lá, pegamos a outra etiqueta, vamos dar uma ampliada, que foi a pesquisa por pedido. Também posso tanto fazer a pesquisa por ordem de produção quanto a pesquisa por pedido e daí selecionar o item daquele pedido.
Então vamos sair daqui. Então, produção, nós vimos aqui como eu posso cadastrar ou editar uma produção, uma ordem de produção, tanto que eu fiz manualmente quanto a gerada pelo PCP. O cancelamento de uma ordem de produção, caso eu queira excluir um PCP ou até mesmo mexer em algum pedido que está contido dentro daquele PCP. Então eu tenho que cancelar as ordens, cancelar o PCP e daí poder mexer no meu pedido, senão ele não vai liberar nenhuma alteração no meu pedido de venda. E aqui nós vimos as ordens, as impressões de etiquetas das ordens de produção. Listar ordens de produção. Então eu posso vir aqui pedir que me liste as ordens de produção do PCP número 30. Tá? Ó, tá lá. Então tá toda a minha, todos os itens ali, todas as ordens de produção referente ao meu PCP número 30. Tá? Aqui eu posso imprimir as ordens de produção e aqui eu posso fazer a requisição de produtos para esse PCP. E também tem aqui relatórios. Esses relatórios aqui, no caso, são relatórios específicos, mas principalmente essa videoaula que está sendo dirigida, por exemplo, para a Nucleotech, o pessoal lá tem a necessidade de tirar um relatório específico de aço. Ou seja, para esse PCP número 30, o que eu tenho que comprar de aço para atender essa produção? Então tem um relatório específico aqui. Você também pode desenvolver alguns relatórios específicos dentro da sua necessidade de produção. Então, no caso do grupo aço, ó, o sistema já tira para eles lá, no caso da latina, ó, barra CH 1.8 X1 inox. Ó, ele vai precisar de 2 barras e meia. Então aqui ele vai dando a necessidade de todas as barras de aço, tubo, que precisa ser comprada ou que precisa ser suprida na fabricação desse PCP. Então aqui um relatório específico. Por esse relatório ele já encaminha ao setor de compras para comprar só o que diz respeito ao grupo aço. Então aqui é barras, tubos e chapas de aço. Aqui também temos relatório de planilha de produtos por pedido. Então ele vai me abrir dentro de cada pedido que está contido nesse PCP o que eu vou precisar. Então ele faz lá uma planilha, ó. Rolamento GPZ 51102. Quanto que ele vai precisar? 150. Aí é que ele me dá a data em que ele vai precisar desse material. Ó, 6/5. Então vai fazendo uma planilha de em que data que ele vai precisar cada quantidade daquele material. Então aqui, ó, essa grade mesmo aqui, ó, grade dupla, ó, ele vai precisar no dia 6/5. Ó. E assim sucessivamente vai dando a grade ali, ó. Se ele vai precisar também aqui, ó, esse material ele só vai precisar do dia 9/5. A grade dupla com guilhotina epóxi ele só vai precisar no dia 9. Então ele vai montando uma grade de suprimento nesses relatórios aqui. Então a requisição de produtos por PCP, ele vai gerar automaticamente para o setor de compras uma requisição de compra para cada produto que ele não tiver a quantidade em estoque. Tá? Então já vai gerar automaticamente lá para o setor de compras uma requisição de suprimento de matéria-prima, de compra de matéria-prima para atender essa ordem de compra aqui. Tá? Aqui está a requisição gerada, ó. Requisição, e aí ele traz aqui, ó,
produto a produto, quantidade que ele vai utilizar, o custo que está lá, qual foi o último custo de reposição e o total que ele vai precisar desembolsar. No final da ordem lá, ele tem o total que ele vai precisar desembolsar, 957 mil, para atender a compra, né, dessas matérias-primas, para atender aquele PCP número 30, que tem vários produtos incluídos dentro deles. Então tá aqui, esse é a consulta de ordens de produção por PCP, ok? Se eu clicar aqui, ele vai imprimir uma ordem de produção. Ó, tá vendo? Foi gerada todas essas ordens, ó, 34 ordens. Se eu clicar aqui, ele vai imprimir todas essas ordens em sequência. Bom, gente, nessa videoaula então o que nós tínhamos para ver era como gerar um PCP, né? E mostrar que do PCP é gerado várias ordens de produção e os recursos que nós temos para cada uma delas. Ok? Muito obrigado, até a próxima videoaula.